Fala pessoal, para quem não me conhece, sou o nutricionista Bernardo Maia, sou especialista em emagrecimento com estratégias low carb, dieta cetogênica, jejum intermitente, tudo que envolve emagrecimento e esporte envolvido nesses temas, tá? Nesses protocolos. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre jejum intermitente ou os melhores protocolos de jejum intermitente, os dois melhores na minha opinião, para quem busca emagrecimento, tá? Existem vários tipos de jejum, vários protocolos. Os clínicos são mais longos, períodos mais longos de horas, 24, 48, 72 horas, dependendo do tipo de doença que a pessoa tem. Para emagrecimento, ou até para a saúde como um todo, existem protocolos 20x4, Eat Stop Eat. Existem vários tipos de protocolos, onde eu posso fazer um vídeo explicando cada um deles. Mas nesse vídeo eu vou falar que, na minha opinião, quais são os dois melhores que pode se aplicar a todo mundo pode fazer, tá? Principalmente para quem busca saúde, qualidade de vida e emagrecimento. Então vamos lá. O primeiro de todos, que é o mais clássico, criado pelo Martin Beckham, tá? Ele foi quem preconizou esse tipo de jejum, é o protocolo 16x8. Então o que é o jejum intermitente? O jejum intermitente é aquele período do seu dia onde você fica sem ingerir calorias, né? Sem ingerir calorias e sem sensibilizar, sem mexer na sua glicemia. Então isso é muito importante. Para você se manter em jejum, você não pode ingerir nenhum tipo de caloria e também você não pode ingerir nenhum tipo de aminoácido, proteína, carboidrato e assim por diante, né? Nada que mexa na sua glicemia. Então isso consiste que você fica em jejum. Você pode se hidratar, ou até melhor, você deve se hidratar, principalmente com água, café puro, chás naturais. De forma geral, o jejum é aquele período que você não se alimenta, tá? Para ser considerado jejum, você tem que ficar pelo menos 50% do seu dia, né, 12 horas em jejum. Claro, aproveitando o período da noite de sono, e 12 horas que a gente chama de janela de alimentação, janela de refeições, que seriam 12 horas também. Mas esse não é a melhor opção de jejum. O Martin Beckham, ele preconiza o 16x8, ou seja, 16 horas em jejum e 8 horas no período de alimentação, de refeições. Se a gente dividir o dia de 24 horas em 3 blocos, a gente vai ter 2 blocos de 8 horas em jejum e 1 bloco de alimentação. Por que eu acho que esse é o protocolo mais adequado, mais fácil e que todo mundo poderia fazer, colhendo benefícios, né, de diversos pontos aí no nosso corpo e com baixíssimo risco de ter algum problema, alguma deficiência, enfim, a gente vai falar um pouquinho disso também, de pessoas que fazem jejuns muito longos e acabam tendo problemas. O jejum 8x16, primeiro, ele é mais fácil, principalmente se você fizer no período da manhã. O período da manhã, ele é um período curto, ele é um período menos sociável. Então, geralmente as pessoas acordam 6, 7, 8 horas da manhã e já está muito perto do almoço. Se a gente pensar em horas, para você ter um período de 8x16, vamos supor que você faça o seu jantar às 8 horas da noite. Para completar 16 horas de jejum, isso vai terminar ao meio-dia do dia seguinte. Então, você vai dormir a noite inteira, isso conta como jejum, claro. Você vai acordar, você vai se hidratar ao longo da manhã, só que você não vai fazer nenhuma refeição. Se você fazia café da manhã, você vai retirar. Se você fazia lanche da manhã, você vai retirar. A sua quebra de jejum é o almoço. Lembrando que a quebra de jejum é importantíssimo que você faça de uma forma correta. Caso contrário, o seu jejum vai por água abaixo. O processo de emagrecimento ele depende muito do que você faz na janela de refeições, como você se alimenta. Não adianta você fazer o jejum e se alimentar mal, comer muito carboidrato, industrializados, enfim, bagunçar toda a dieta, que tudo que você conseguiu perder durante o período de jejum, você vai repor, tá? Mas voltando, então você vai ter esse jejum durante a manhã e você vai completar 16 horas, você vai se alimentar ao meio-dia, mais ou menos, é claro que não precisa ser exatamente 16, né? Pode ser um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, mas é mais ou menos a quebra do jejum ao meio-dia, e a sua última refeição, o jantar, às 8 horas da noite, tá? E aí você programa as suas refeições de acordo com seus objetivos, com suas intolerâncias, preferências, enfim, o que você faz dentro dessa janela de refeições. O período da manhã, ele é um período que as pessoas geralmente têm mais pressa para trabalhar, então já sai para estudar, já sai com mais pressa, então às vezes ela acaba pulando o café da manhã já por correria, por estar atrasado. Ele é um período que a maioria das pessoas acordam sem fome. Então já é um período mais fácil, mais natural, para elas acabarem ficando sem comer, elas vão começar a ter fome no final da manhã, que já está muito próximo aí do almoço, né, da quebra do jejum.
E é um período onde as pessoas elas têm menos eventos sociais. Então, se a gente for pensar a aplicação do jejum a longo prazo, como estilo de vida, nos finais de semana, por exemplo, quem opta em fazer o jejum à noite tem mais dificuldade, porque acaba que à noite tem jantar com a família, ou vai sair com a esposa, o marido e assim por diante. Então, de manhã é muito mais aplicável, tá? Nada impede de você inverter isso. Fazer o café da manhã, fazer o almoço, fazer uma refeição no meio da tarde e não jantar. Qual que é o problema de você fazer o jejum 8x16 dessa forma? Primeiro, dessa que eu falei, que o período noturno ele é muito mais social, ele é muito mais onde você encontra as pessoas, onde a família janta junto, onde as pessoas já chegaram do trabalho e tem mais tempo, então em alguns dias isso pode ser mais difícil. Segundo, que geralmente o período da noite é o período que as pessoas têm mais fome, porque ela fez exercício durante o dia, ela trabalhou, ela teve todas as atividades dela ao longo do dia e como reflexo disso, né, como consequência de toda essa atividade, a fome geralmente vai vir após. Então elas acordam com menos fome e vai ter fome mais à noite. Então esse também é outro probleminha que as pessoas encontram ao fazer o jejum à noite, tá? E o outro problema também é que as opções de alimentos de café da manhã, eles são menos nutritivos que a gente tem no jantar. Né? No jantar você tem diversos tipos de carnes para poder colocar no seu prato, você tem vegetais diversos, enfim. A gama de opções de alimentos, pensando em nutrição, né, nutrir o corpo, é muito maior do que no café da manhã. O café da manhã é basicamente composto por alimentos industrializados, e quando você tira os industrializados, você vai ter ali o ovo como principal alimento que constitui um café da manhã, principalmente numa estratégia low carb. A gente for pensar em jejum, o tipo de dieta que você faz é muito importante. Se você se entope de carboidrato no jantar, por exemplo, comer uma massa, você vai acordar morrendo de fome e você não vai conseguir jejuar até o almoço, né? Então, pessoas que buscam fazer protocolos de jejum, nem que seja o 8x16, que é um protocolo super simples, elas têm que ter pelo menos uma dieta low carb para conseguir fazer de forma tranquila, tá? Então, esse é o protocolo mais famoso e, na minha opinião, o mais efetivo, né, em termos de rotina, em termos de horários, em termos de emagrecimento, porque, querendo ou não, você ganha o período da manhã, né, com uma insulina mais baixa, então potencializando a sua queima de gordura, e você tem o déficit calórico de 1 até 2 refeições, o que já é suficiente para gerar um bom emagrecimento. Eu falo muito com as pessoas, cuidado com o excesso de jejum. Tem pessoas que querem fazer jejum de 24 horas todos os dias para acelerar o emagrecimento e ela acaba entrando em platô, ela trava, tá? Se vocês fizerem jejum demais, de forma abusiva, o corpo ele faz uma coisa chamada termogênese adaptativa. Ele diminui a sua massa magra, que é uma das coisas que mais queima caloria, né, no corpo, ela queima muita energia e gera muito calor, e ela diminui o seu T3. O T3 é um hormônio tiroidiano que também é responsável pela geração de energia e geração de calor. Nós queimamos gordura para gerar energia e calor. Se você diminui o seu T3 e perde massa magra, você acaba tendo um metabolismo mais lento. Isso pode acontecer se você fizer muito jejum na semana, tá? Então é por isso que eu acho que o protocolo 8x16 ele é perfeito, porque ele é de uma forma equilibrada, você tem uma boa janela de refeições, onde você consegue fazer 2 a 3 refeições muito bem feitas, mas você está 2/3 do seu dia em jejum, com restrição calórica e a sua insulina muito baixa, tá? Então esse é o protocolo que eu acho a melhor opção para você, principalmente que está começando, tá? A segunda opção de protocolo de jejum que eu acho bem legal também é o que o Marcus Season preconiza, que chama Whey. Marcus Season é o pai da Primal Diet, né? Uma linha de dieta low carb, e ele fala Whey, que seria, na tradução do inglês, quando, né? O Whey seria a gente ter a fome como principal motivo da refeição. Então, quando você tiver fome, você come, tá? Igual banheiro. Quando você tem vontade de ir ao banheiro, você vai. Quando você tem sono, você dorme. Quando você tem sede, você bebe água. E quando você tem fome, você come. Então, ele é muito natural. Você não fica tão presa aos horários, né? A parte de hábito, de rotina e tudo mais. Então, isso acaba casando muito bem com a natureza do corpo. Porém, ela tem alguns probleminhas também. Como, por exemplo, e se te der fome às 3 horas da tarde, você vai conseguir ter uma refeição completa? Porque nesse protocolo você não pode fazer lanchinhos. Você não pode fazer refeições pequenas, né? Só porque, dependendo do horário que você for ter fome, você não consegue parar no seu trabalho. As refeições devem ser completas. O que é uma refeição completa? Os vegetais permitidos, as folhas, os legumes, as proteínas permitidas, enfim, uma refeição grande. Não necessariamente em tamanho, mas grande em nutrição, nutritiva,
né? Então não existe refeições lanchinhos nesse protocolo. Você sempre que tiver fome vai fazer uma refeição completa. Pensa num almoço bem completo. Então se tiver fome às 10 horas da manhã, você vai fazer um almoço às 10 horas da manhã. Se tiver fome às 4 horas da tarde de novo, você vai fazer essa refeição às 4 horas da tarde. Você não fica contando horas. Você respeita o sinal do seu corpo, deu fome, você faz uma refeição completa. Então ela não é tão sociável assim, né? Pode ser que em algum momento onde sua família está comendo, onde você vai sair e você não esteja com fome, você não vai fazer essa refeição. E a questão de trabalho, nem todo mundo tem liberdade nos horários de refeições do trabalho, então também fica um pouquinho difícil, né? Então se o trabalho pede que você almoce do meio-dia a 1, e se você não tiver fome esse horário, já começa a ficar complicado esse jejum, porque você vai acabar quebrando ele sem estar com fome e assim por diante. Mas para quem tem essa liberdade de rotina, de horários na rotina, flexível, é um protocolo de jejum excelente, porque ele fica 100% natural. Quando o seu corpo pede, dá fome, você vai lá e oferece para ele algo completo, tá? É importantíssimo frisar isso, porque no protocolo WEN, né, do Mark Sisson, não existem lanches, sempre refeições completas quando você tiver fome. Que também gira em torno de 2 a no máximo 3 refeições ao dia, mas você não se preocupa com os horários. Lembrando, pessoal, que se você busca emagrecimento, o que você faz na sua refeição é extremamente importante, tá? Para a gente ter um emagrecimento efetivo, né, de qualidade, constante, que preserve sua massa magra e assim por diante, você tem que ter uma refeição mais proteica, você tem que ter déficit calórico, né, ingestão de calorias menor do que o seu gasto, e você tem que ter controle da sua insulina, né, controle do índice glicêmico, da quantidade e tipos de carboidrato que você vai ter na sua dieta. Não adianta você fazer o protocolo 8x16 ou o WEN do Mark Sisson somente pensando no jejum e esquecer completamente o que você vai comer, não ter nenhum conhecimento sobre como montar o seu prato, enfim, comer o que você quiser, principalmente usar o jejum como algo compensatório. Isso não funciona. Não adianta você fazer o jejum só porque você comeu mal. É muito mais fácil comer e ingerir calorias erradas do que gastar calorias mesmo em protocolos de jejum, tá bom? Então é isso. Esses são os dois principais e mais efetivos e mais fáceis protocolos de jejum intermitente de aplicar na semana, principalmente buscando emagrecimento, tá bom? Mas depois eu vou gravar um vídeo falando de outros tipos de protocolos que podem ser feitos pelo menos por um período aí, muita gente acaba se adaptando muito bem, apesar de serem protocolos mais difíceis de se aplicar no dia a dia, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, tá? E coloque em prática. Tenta fazer umas 2 semanas de um protocolo, tenta fazer 2 semanas do outro, vê qual que você se encaixa melhor e coloque isso como algo rotineiro na sua vida que vale muito a pena. O jejum intermitente é excelente para a saúde e também te ajuda a acelerar o processo de emagrecimento, tá certo? Te espero no próximo vídeo e dá uma conferida lá no meu Instagram, @nutricionista_Bernardo_Maia. Eu coloco bastante informação, não só sobre jejum, mas tudo que envolve emagrecimento e alimentação como um todo, tá bom? Até o próximo vídeo, até mais!